Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Block by Blockchain. Hoje a gente vai falar de um website bem interessante para quem está interessado no mundo de criptomoedas, mais especificamente Smart Contracts e dApps. O que são dApps? dApps, Decentralized Apps. Todo mundo que está interessado nessa vibe já deve ter ouvido falar de alguns aplicativos que ganharam alguma notoriedade, por exemplo, o CryptoKitties, né? Um joguinho de gatinho que desenvolveram em cima da rede do Ethereum. Então, o DappRadar, esse site que a gente vai fazer um review hoje, ele nos permite inspecionar os principais dApps e por conta disso também os seus smart contracts. Os smart contracts estão por trás desses aplicativos e que é um material bem interessante para quem está querendo aprender sobre smart contracts, sobre como escrever o seu próprio smart contract, o que faz um smart contract dar certo, quais são os smart contracts que estão ganhando muitos usuários, quantos usuários eles têm, quantas transações eles geram, por aí vai. Então acho que esse site é um recurso bem interessante. Então é dappradar.com, né? dappradar.com. Vocês podem chegar nessa mesma página que eu estou. Então aqui o que a gente vê de cara no site do DappRadar é uma lista, né, que por default está ordenada pelo número de usuários ativos, né? Isso aqui é por dia, né? Daily Active Users, né? Você pode trocar a ordenação aqui. Então é um layout bem simples. O interessante desse site não é o seu design, mas a informação que ele contém, né? Só essa informaçãozinha aqui que eu acabei de mostrar para vocês, no número de usuários ativos por dia, é uma informação extremamente útil, porque elas realmente dão uma noção do quanto aquele contrato e por conseguinte seu DApp está fazendo sucesso, né? Então a gente vê que tem algumas outras informações aqui, por exemplo, o balance. O que é o balance? É a quantidade de Ether em todos os contratos daquele tipo, né? Eu vou explicar já por que pode ter mais de um contrato por DApp. O número de usuários ativos, que eu já falei, o volume em 24 horas, né, que é o volume de Ether transmitido desses contratos, né? Alguns transmitem mais, por exemplo, aqui no EtherRow, que é um cassino, né, você tem 1000 Ethers por dia, né, é bastante. Já alguns não transmitem nada, 0x Bitcoin não transmite Ether nenhum, a gente vai entender por quê. A gente for olhar esse DApp. Né, o volume, né, quantas transações de Ether na semana, número de transações nas últimas 24 horas, número de transações nos últimos 7 dias. Na primeira linha aqui tem um app que eu não sei porque está aqui no início, porque realmente ele só tem 21 usuários por dia. Talvez seja um link patrocinado. Deixa eu clicar aqui em ir para a gente ver. AdFlip talvez seja patrocinado, mas não dá para a gente ter uma noção. Vamos voltar para a lista. Mas ele tem essa... talvez seja agora mudou. Talvez seja um link aleatório para você poder ter acesso a novidades, em vez de ficar só olhando para os mais bem-sucedidos. De qualquer maneira, vamos olhar então o Ethercraft, que é o primeiro da nossa colocação em número de usuários por dia. Notem que aqui nos top 10, a grande maioria, vamos dizer, no top 10, os top 7 são jogos. Então, o que indica para a gente que essa modalidade de contratos e de aplicações descentralizadas está ganhando muito mercado e está super bem representado aqui nos contratos mais utilizados. Embora que jogo tenha sido um dos principais dificuldades, mais especificamente o CryptoKitties, que está aqui em segundo lugar, as principais dificuldades de escalabilidade do Ethereum recentemente. Então, para o bem ou para o mal, os jogos têm sido um estresse sobre a rede do Ethereum, mas também uma motivação
para eles investirem cada vez mais na escalabilidade. Então, por esse lado também é bom. Então, vamos clicar aqui, vamos começar a explorar esse site aqui. Vamos clicar aqui na página do Ethercraft. A gente clica, a primeira coisa que a gente vê é um gráfico com as transações, quantidade de gás e volume de Ether transacionado a cada dia. Então você pode mudar aqui para 24 horas, 1 hora, se você quiser. Tá para ter uma visão bem detalhada da dinâmica. Como é que eles conseguem fazer isso, pessoal? Eles conseguem fazer isso porque, obviamente, você conhecendo o contrato do determinado DApp ou jogo, você sabe exatamente onde ele está na blockchain e com isso você consegue monitorar todas as transações que ele tem. A gente já vai dar uma olhada nisso aí. A outra coisa que a gente vê nessa página é um link para o website, no caso desse jogo, Então, se a gente clicar nesse link, a gente vai ver aqui que o Ethercraft é um joguinho, tem uma página bem típica de jogo. Eu não vou jogar, mas vou tá aqui. Só para a gente matar a curiosidade. Mas o que é interessante mesmo aqui é a gente clicar aqui na segunda tab aqui, que diz contratos. Olha aqui, no Ethercraft a gente vê uma pancada de contratos. Por que tantos assim? Afinal de contas, um DApp e um contrato, não seria isso? O contrato é o código-fonte, o DApp é a interface? Não, vamos com calma. Alguns contratos, eles têm um contrato principal, mas eles têm também, eles emitem contratos a cada jogo. Especialmente isso é muito comum em jogo. Então, a cada usuário, um contrato é emitido que vai traquear as atividades daquele usuário. Isso facilita a manutenção de dados isolados entre um jogador e outro. Se todos os jogadores estivessem no mesmo contrato, você teria talvez um problema de fluxo de informação, acesso à informação privilegiada entre usuários. Mas independente da razão, o fato é que alguns jogos, especialmente games, publicam diversos contratos no mesmo jogo. Então, se a gente clicar em qualquer um desses endereços, a gente provavelmente vai... Esses contratos são todos clones, eles só são instâncias do mesmo código-fonte. Vamos clicar aqui no primeiro e a gente é levado diretamente para o site do Etherscan, que é aquele site que vocês já conhecem, que nos permite inspecionar endereços na blockchain e outros aspectos da blockchain do Ethereum. E aqui a gente vê então, aqui a gente está na página do endereço do contrato, está aqui, endereço do contrato, 0x, blá blá blá. Então a gente, para começo de conversa, a gente já sabe que é um contrato, que aqui ele está dizendo que esse aqui é um endereço de contrato, não de wallet. A gente tem aqui um endereço de wallet, que é a carteira do criador. Então se a gente clicar aqui, a gente vai para um endereço simples, vamos voltar. E esse contrato aqui tem 3,9 Ethers aqui depositados nesse contrato. Não é comum necessariamente que os contratos dos jogos, ou seja lá qual aplicativo descentralizado, tenham Ethers depositados no endereço do contrato. Por quê? Por uma questão de segurança. As pessoas têm medo de deixar o Ether depositado naquele contrato e aquilo ser roubado. Então, geralmente as pessoas trabalham, elas recebem as suas doações ou pagamentos pelo jogo, ou seja o que for, na forma de Ether no contrato e fazem automaticamente a transferência desses Ethers para uma cold wallet, que é onde esse dinheiro virtual, esse dinheiro cripto, vai estar mais seguro. Outra coisa muito interessante aqui é a gente ver a lista de transações, mas mais interessante aqui é a fonte, código-fonte do contrato. Olha que interessante, gente. Aqui no código-fonte do contrato eu tenho todo o acesso do contrato, a fonte aqui, eu posso scrollar aqui e ver o código-fonte desse jogo, não vamos entrar nesse detalhe. Uma coisa que eu chamaria atenção apenas é que esse contrato aqui, ele é baseado no Zeppelin Solidity, que é aquela biblioteca que eu já falei para vocês numa aula mais atrás, de contratos verificados que as pessoas utilizam como base para os seus apps. A ABI do contrato, ou seja, a interface binária, para essa aplicação, já o código compilado,
do contrato e por aí vai. E outra tab aqui interessante é uma interface com a ABI do contrato, ou seja, ali a gente tem o código-fonte do contrato e aqui a gente tem todas as funções que podem ser chamadas desse contrato. Então aqui eu teria que colocar um endereço de um jogador, e se eu tivesse algum, né, não sei, e aí eu poderia descobrir quais são os itens que ele tem, ou qual é o dinheiro que ele tem ali depositado, por aí vai. Né? Então isso aqui é a interface. Então o que o Etherscan faz é, dado um contrato, ele gera uma interface simplificada para você poder interagir diretamente com o contrato se você assim quiser. E se o contrato assim permitir, naturalmente. Então isso aqui é bem interessante para os estudiosos de smart contracts, quem está aprendendo a brincar aí com smart contracts. Né? Aqui as transferências de token nesse contrato, está aqui. Né? Tem uns tokens aqui, vai saber o que são. Então vamos voltar, vou fechar essa aba aqui. Vamos voltar novamente para o DApp Radar. Vamos escolher um outro contrato aqui, por exemplo, o CryptoKitties. CryptoKitties tem são apenas 3 contratos, uma estrutura diferente daquela que a gente viu no Ethercraft. Né? No entanto, o CryptoKitties ele tem se a gente olhar o contract source dele, é um pouquinho complicado, e ele tem um negócio que ele gera um token non-fungible, ou seja, o CryptoKitties ficou famoso porque ele representa os seus gatinhos como tokens que são gerados no smart contract dele. Não dá para achar aqui no código-fonte agora rapidinho esse detalhe. Anota aqui, ó, contract ERC721, tokens não fungible. O que é não fungible? Cada token é individual, eles não são trocáveis, né? No dinheiro normal, a fungibilidade significa que a minha nota de R$1 é igual à sua nota de R$1. Nenhuma delas vale mais ou menos, mesmo que uma seja mais nova e outra seja mais velha. O valor delas é idêntico, elas são intercambiáveis. No CryptoKitties não, como os tokens são gatinhos, cada gatinho tem um valor. Então eles implementaram um padrão que é chamado ERC721, que é para tokens não intercambiáveis, não fungible. Interessante, né? Vamos voltar novamente para a lista do DApp Radar. Vamos olhar para alguma coisa que não seja jogo, né? Vamos pegar aqui, sei lá, 0x Bitcoin. 0x Bitcoin é um DApp bem esquisitão, né? Interessante, né? Mas é estranho. Vamos ver aqui o contrato dele, só tem um contrato. E o que é esse cara aqui? Ele é o seguinte, os caras fizeram um contrato no qual eles implementaram a Proof of Work do Bitcoin dentro do Smart Contract. Então tá aqui o código, né? E as pessoas têm que minerar usando o algoritmo de Proof of Work do Bitcoin para poder obter esses tokens. Então é um token que, em vez de você comprar com Ethers, você minera para obter aqueles tokens. É uma curiosidade técnica até onde eu possa ver, né, mostrando que essas tecnologias não são tão estanques assim. Mas eu realmente não vejo razão de ser em você exigir uma mineração para você obter, ainda mais uma mineração que não está associada com uma formação de consenso, nem nada. É assim uma mineração pela mineração aqui, é como uma forma de distribuição de tokens. Então, na verdade, é um desperdício de ciclos de CPU, apenas em nome de um mecanismo meritocrático, entre aspas, energicrático, para a distribuição desses tokens 0x. Enfim, então esse foi um outro exemplo. Né? Então, para não me alongar demais nesse vídeo, eu queria só falar de uma última coisa aqui, que é interessante nesse site, que é, se você está escrevendo o seu próprio smart contract, se você quer que ele apareça aqui, você tem um botão aqui para Submit Your DApp, no qual você pode preencher aqui um formulário do pessoal do site,
dando mais detalhes do seu DEP, e eles devem ter aí um processo de seleção. Eu não experimentei isso, mas seria interessante se alguém tiver passado por essa experiência, quiser comentar, os comentários desse vídeo será muito bem-vindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu, pessoalmente, pretendo dar uma vasculhada aqui em algumas dessas aplicações, como uma forma de encontrar dApps e smart contracts que estão dando certo para estudar a forma da implementação deles, para o interesse pessoal meu. Recomendo a quem está estudando os smart contracts que faça o mesmo, né? Então, por hoje é só e espero que vocês tenham boa sorte, bastante sucesso no desenvolvimento de smart contracts. Até a próxima!